tudo que você colocar suas mãos verdadeiramente seja abençoado pelo Deus eterno. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou estar lendo a partir do versículo 12. Coríntios 12, 12. Quero compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas, fazer uma exposição para nós continuarmos sendo edificados por Deus e Sua Palavra. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Meu Deus, nós não somos aptos para compreender a profundidade do mistério desta palavra, mas nós fomos trazidos aqui por Ti, e certamente Tu tens um propósito santo e eterno para cada um, que essa palavra irá alcançar. Por isso eu te peço, meu Pai eterno, que Tu ilumine a gente, que Tu não olhe para nossas imperfeições, mas para o Teu amor para conosco, e nos faça compreender e viver isso que tu tens a nos revelar por meio da Tua palavra. É no nome perfeito do Teu perfeito amor, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós te oramos agora. Amém. Esses dias eu estava pregando aqui e disse uma frase. Às vezes eu falo algumas coisas que depois eu reflito e quase me arrependo. Eu disse que não sou denominacionalista, e é uma verdade, eu não sou mesmo. Mas eu faço parte de uma denominação.
Aliás, quase todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma denominação religiosa. E a maioria de nós que estamos aqui fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, entre outras coisas, no mês que passou a gente falou muito, né, que a igreja completou 165 anos da chegada do presbiterianismo no Brasil. Ela tem algumas singularidades. No final do culto você vai ver uma dessas singularidades da igreja. Na verdade não é uma singularidade, mas é uma coisa que poucas igrejas fazem. E nós temos uma constituição, imagina. Nossa igreja tem uma constituição. E nessa constituição tem um manual. E o manual, ele não deixa a gente fazer. Eu e o pastor Marcos, por exemplo, somos pastores denominacional. Ele não deixa a gente fazer o que a gente quer. Está tudo descrito. E ele tem algumas definições acerca da igreja. E eu gosto das definições do nosso manual. Isso já está no seu primeiro artigo. Ele diz que a natureza da igreja presbiteriana é uma federação de igrejas locais que adota como regra de fé e prática as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, e tem nos seus símbolos de fé, que são as confissões, a sua exposição sistemática das escrituras. Essa é uma natureza geral da igreja presbiteriana. Aí ele também diz no seu segundo artigo a sua finalidade, a finalidade da igreja presbiteriana. Por que a gente está aqui? Para prestar culto a Deus, pregar o evangelho, batizar seus confessos e seus filhos e ensiná-los a caminhar, a viver os princípios, e eu estou parafraseando, e os valores dessa fé contida nas Escrituras Sagradas. Mas no seu artigo 4 tem a expressão da igreja local, da igreja presbiteriana de Mauá, por exemplo. E essa é a que eu mais gosto, porque ela é simples e objetiva. Ela diz que a igreja é uma comunidade de crentes professos em Cristo Jesus. É isso mesmo. Nós somos uma comunidade de fé. Nós somos uma comunidade dos santos eleitos por Deus. E nesse texto que a gente acabou de ler, de compartilhar, o apóstolo Paulo dá a expressão da igreja. E para variar um pouquinho, pela determinação e direção do Espírito Santo, eu não combinei nada com vocês, mas vocês cantaram no primeiro cântico, o cântico que eu pedi vocês para cantar no final da mensagem. Porque nós somos verdadeiramente um corpo. E é isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto. O Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a escrever nesse texto. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Coríntios. Se você acha que essa igreja aqui tem problemas, é porque você nunca leu ou você não prestou atenção nos problemas contidos na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios está certamente entre as igrejas mais problemáticas da Bíblia. E o apóstolo Paulo escreve duas. E há quem diga que ele escreveu mais, mas duas cartas inspiradas pelo Espírito Santo para poder normatizar, doutrinar e regular a igreja no seu convívio, no seu culto, no seu doutrinamento enquanto caminhada espiritual. O apóstolo Paulo faz isso respondendo perguntas que adivinha da igreja em Corinto, diante de muitas coisas distorcidas e equivocadas na caminhada daquela igreja. E nesse espaço, nessa sessão, objetivamente, ele está falando acerca dos dons espirituais. Como é que se mensura, como é que se exercita, como é que se pratica os dons espirituais no conceito, no contexto da igreja. E para isso, ele
ele faz uma analogia belíssima, que só podia vir pela inspiração do Espírito Santo, acerca da igreja. Ele faz essa analogia demonstrando a semelhança da igreja com o corpo humano. Porque tanto a igreja como o corpo humano foram criadas pelo Senhor. Tanto a igreja como o corpo humano são orgânicos. Eles crescem, ela floresce. Fico muito feliz de, às vezes, ver pessoas aqui que vieram aqui pela primeira vez quase todos os domingos, e eu pergunto sempre, quando eu tenho oportunidade, como é que você chegou? Aí um diz assim, eu passei e vi a igreja. Quando eu estou aqui, eu vi na internet, uma irmã me convidou, ou seja, a igreja vai movendo, sendo movimentada, e não é a capacidade nossa, dos membros, mas é o mover do Espírito Santo, mas por meio dos membros da igreja. E o apóstolo Paulo vem discorrendo sobre essa semelhança. Ele vem falando da interdependência, da saúde, da localização. Ele diz, cada membro tem o seu lugar no corpo, da importância, da unidade desse corpo. E ele faz isso fazendo 3 afirmações. A primeira está no versículo 12, logo no primeiro versículo que nós lemos. Ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Ele diz que nós não somos muitos corpos, nós somos muitos membros, mas nós fazemos parte de um só corpo, em Cristo. Assim, quando nós nos deparamos com isso, nós argumentamos algo exponencial para a vida da gente. Quando a gente está aflito, o coração às vezes fica taquicardíaco, né? A gente às vezes perde o sono. Tem gente que perde a fome. Tem gente que come desesperadamente. Tem gente que fica irritadíssimo. Tem gente que fica melancólico. Mas se houver algum problema com o corpo todo sofre. É desse jeito na igreja. Se um está sofrendo, tem que sofrer todo mundo. Mas a honra, a alegria do outro também alegra todo mundo. Porque nós somos um corpo. Nós estamos entrelaçados, ligados. Nós somos interdependentes um dos outros. Isso é um fenômeno que não existe em nenhuma outra instituição na Terra. Que não seja a família biológica, a família nuclear e a família espiritual, que é a igreja do Senhor. Aqui a gente se alegra. Aqui a gente se entristece. Aqui a gente até briga às vezes. Aqui a gente caminha junto. Uma vez, eu certamente já contei essa história, mas muitas aqui não sabem. Uma pessoa veio visitar a nossa igreja. E aí depois que ela veio visitar, eu fui numa outra igreja nossa, da igreja presbiteriana mesmo, ele estava lá. E ele, muito constrangido, se aproximou de mim e disse assim: ô pastor, eu gostei muito da sua igreja. E eu disse a ele: gostou não? Não, gostei sim. Eu falei: gostou não? Não, eu não fui mais lá. E ele ficou muito constrangido com essa palavra, mas a minha intenção não era constrangê-lo. E ele começou a dar algumas desculpas. Eu falei: não, meu irmão, você não gostou da nossa igreja porque você não tem como gostar ou deixar de gostar, porque você não conhece a nossa igreja. Você esteve lá em 2 cultos, e a nossa igreja não é um culto. O culto faz parte da igreja.
Mas você não sabe quem é que está chorando na igreja hoje. Você não sabe quem é que está feliz. Essa semana, uma irmã me ligou e disse assim: pastor, a minha bênção saiu. Porque ela conseguiu algo que ela estava perseguindo há algum tempo para a vida dela. Então, se eu não sou igreja, eu não me alegro com a minha irmã. Essa semana também, a Giselezinha, que é a esposa do nosso baixista, o Coutinho, me ligou e falou: pastor, ora pelo meu paizinho. Ele foi internado de novo. O pessoal da intercessão sabe, lá o irmão Erli. Ele teve um AVC, ficou internado, a gente orou, ele teve alta, mas agora foi internado de novo. E sabe por que você está sabendo disso e pode se compadecer do irmão Erli sem nunca tê-lo visto? Porque você faz parte do corpo. Se você está fora do corpo, você não se compadece do irmão Erli. Mas via de regra eu vou te dizer uma coisa também. Aí o Coutinho entrou em contato com o Fabrício André e falou assim: ó, avisa para os pastores lá que eu fiz um apelo para o meu sogro aqui no leito do hospital e ele se decidiu por Jesus, amém? Se você não é do corpo, você também não consegue se alegrar com a alegria da Gisele e do Coutinho que viu o seu ente querido render-se aos pés de Jesus. É só no corpo que a gente se entristece, é só no corpo que a gente se alegra com os que se entristecem e com os que se alegram. Porque nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros, mas fazemos parte de um corpo. Sabe essa modinha de desigrejado? Ou essa modinha, a gente aqui transmite os nossos cultos, mas é para quem não pode estar aqui. Porque se você puder estar aqui, você tem que se entrelaçar no corpo. Para você sofrer junto, se alegrar junto. Para o dia que você tiver caído, você poder levantar as mãos e alguém te erguer. Mas também um dia que alguém tiver caído perto de você, você estender a mão e ajudar alguém a se levantar. O apóstolo Paulo também mede aqui dizendo o seguinte, que esse corpo, ele é um só corpo. E o cabeça desse corpo é Jesus. Olha o versículo 13. Pois em um só Espírito, e esse Espírito está com E maiúsculo para falar que é o Espírito de Deus, é Deus. Todos nós fomos batizados. Aleluia. Porque tem gente que às vezes encontra contigo na rua e pergunta: você é batizado no Espírito Santo? Então, se você é crente em Cristo Jesus e crê em Jesus como seu Salvador, sim, eu sou batizado no Espírito Santo, porque nesse Espírito nós fomos batizados. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer qualquer um tipo de pessoa. Mas a igreja, olha o que diz o final do texto. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A igreja, e quando eu me refiro à igreja, você já está percebendo que eu estou me referindo aos membros da igreja. Quem são os membros da igreja? Diz assim: eu. Isso. Você é de Jesus. A igreja é de Jesus. Como eu disse na quarta-feira, a tua vontade não deve ser exclusivamente a tua vontade, mas a vontade de Deus expressa na tua vida. A igreja do Senhor Jesus. Olha, a igreja não é dos pastores, dos presbíteros, do conselho. A igreja não é da igreja presbiteriana. A igreja não é de um partido político ou de uma ideologia. A igreja não é de ninguém que não seja do Senhor Jesus. Essa é a igreja de Deus. A igreja, ela é movida por esse movimento plural. Mas é de Jesus. Aqui na nossa igreja, a gente é uma igreja plural mesmo. Então aqui tem gente que veio da igreja metodista, tem gente que veio da igreja batista, tem gente que veio da Assembleia de Deus, tem gente que veio da igreja universal, tem gente que não veio de lugar nenhum, mas veio, está aqui. Tem gente que veio até da igreja presbiteriana. Vem.
Se bem que os presbiterianos, quando chegam aqui, estranham um pouquinho. Mas nós é plural. Desculpa aí a forma grosseira da gramática. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja dos Joãos, dos Pedros, dos Tomés, do Bartolomeu, do Tadeu, do André. A gente conhece Pedro, Tiago e João, mas a gente não sabe nem muito bem quem foi o Bartolomeu. Essa é a igreja de Jesus, uma igreja plural. A gente tem gosto, a gente tem vontades. Quando a gente estava fazendo aqui, tem algumas coisas aqui que quem está aqui mais cedo não sabe. Aqui tinha uma coluna aqui, ó, no meio aqui. Tinha muita coisa aqui que não tem mais. E tem um pessoalzinho aqui, Dudu é um deles, Felipe. A gente ficou aqui, sei lá quanto tempo, né, Dudu? Lavava essa igreja todo sábado para ter culto no domingo. E aí um dia a gente estava conversando, que cor a gente vai botar a igreja? Aí um levantou e falou assim, ó, pastor, se botasse um vermelho bem vivo. E aí todo mundo, cada um deu uma ideia, mas eu gravei o vermelho, imagina a igreja vermelha. Mas cada um tem uma ideia mesmo, nós somos pessoas, cada um gosta de um jeito. Tem gente que gosta das músicas mais melódicas, tem gente que gosta das músicas, né? O nosso general é Cristo. Tem gente que gosta das músicas do novo cântico. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós não somos a igreja para que a nossa vontade seja feita. Porque a igreja é do Senhor. Seja feita a vontade dEle. Eu sei que às vezes a igreja não atende às suas expectativas. E louvado seja Deus. Porque se aqui nessa igreja, que eu tenho o privilégio de pastorear, fizesse todas as minhas vontades, vocês estavam perdidos. Graças a Deus, nós buscamos o Deus da glória para que nós vivamos diante de todas as nossas imperfeições a vontade do Senhor. Porque a igreja é de Deus. A igreja não está presa a nenhum outro que não seja ao Espírito Santo de Deus. No versículo 14, ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a igreja não é só do pastor. A igreja não é só o conselho. A igreja é composta de todos os membros professos. Graças a Deus aqui não tem mais. Pastor, o senhor já visitou fulano? Não, elas saem daqui e elas vão visitar. Eu chego lá, né, pastor Marco? A gente chega lá, ih, fulano esteve aqui ontem. Acabou de sair daqui. Louvado seja Deus, porque o sacerdócio é universal. É de todos os crentes. Aqui você não precisa esperar o pastor, aspas abertas, te mandar fazer alguma coisa. Se o Espírito estiver direcionando, pode ir. Porque quem somos nós para impedir a ação do Espírito Santo? Mas tem que ser no Espírito. Não pode ser segundo a nossa vontade. Porque, como eu disse há pouco, o Senhor é que é o pastor da igreja. E nós somos apenas os membros desse corpo. É como diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, me ajude. Nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque o Senhor é o meu pastor. E o pastor, ele guia. O pastor, ele dirige. Então, no nome de Jesus, se você é membro desse corpo, que o Senhor é o pastor, que o Senhor é o cabeça, então, ande no caminho do Senhor. Permita que Ele te mostre o caminho. Às vezes nós somos membros desse corpo, mas queremos andar como se fôssemos desgarrados do corpo.
Nós queremos andar pelos nossos caminhos. Talvez, ou certamente, esta é a maior expressão de arrogância do ser humano. Achar que pode viver longe dos caminhos do Senhor, longe de Jesus. O Senhor, o pastor, dá o caminho para as ovelhas. E se você não estiver no caminho do Senhor, pode esperar. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair em algum buraco, em algum despenhadeiro. Essa é a expressão, na verdade, que o salmista fala no Salmo, que ele diz que o Senhor é pastor. Se o Senhor é pastor, Ele cuida, Ele protege. Então se deixa ser cuidado por Deus. Deixa que o Senhor cuide dos seus sonhos, deixa que o Senhor cuide da sua empresa, deixa que o Senhor cuide da sua família. Deixar não é no sentido de não estar submisso a Deus, mas às vezes nós queremos fazer como a Sara fez lá com Agar e com Abraão. Olha, Abraão, tem uma relação com a concubina, para a gente ver se a gente dá uma ajudazinha para Deus e a promessa de Deus se cumpra na gente. Não, Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da nossa ajuda. Permita-se ser cuidado pelo Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. O pastor que guia, que cuida, ele dá a vida pelas ovelhas. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O pastor não, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi ele quem morreu por você, para que você e eu tenhamos vida. E vida em abundância, vida verdadeira, vida que é vida de Deus. Não é existência. Como eu disse para vocês há algum tempo, existir, esse púlpito aqui existe. Esse microfone aqui existe. Essa roupa que eu estou vestindo existe. A roupa que você está vestindo existe. Mas viver, só aqueles a quem deu o dom da vida. E Ele deu o dom da vida, entregando a sua própria vida, para morrer por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Aqui na nossa igreja, nós temos um DNA, a Igreja Presbiteriana de Mauá, que a gente chama amorosamente, carinhosamente de IPM Praia. Lá onde é que eu moro, em Santa Lúcia, diz assim, pastor: quem não conheceu o Bibico não é cria de Santa Lúcia. Bibico é aquele personagem que tem em quase todos os lugares, que faz parte da lenda do local. Então ele já faleceu, mas era uma pessoa lá que todo mundo conhecia. Alegre, carismático. Aqui na IPM Praia também a gente tem esse coisa. Aqui em Mauá diz que quem nunca toma banho na Praia do Anil não é cria de Mauá. Aqui na IPM Praia, a Maria está ali, ó. Por exemplo, quem nunca comeu o tempero do feijão de Maria das Graças, ainda não é cria da IPM Praia. Tem que atender algumas prerrogativas. Aqui, ó, Deise, eu já comi no jantar. Pergunta para você, esqueceu. Aqui na igreja a gente tem 3 Júlias, né? A Júlia Moura, a Júlia Couto e a Júlia de Denise e Diogo. A Júlia Moura e a Júlia Couto são jovens. Mas quem não conhece a Júlia de Diogo e Denise também não é desce bem para não é. Não é. A Júlia é assim, sensacional, né? O Rodrigo que o diga. O Rodrigo chegou para mim e falou assim: pastor, você ouviu meu marshmallow? Aí eu olhei para a Júlia e falei: Júlia, você viu o marshmallow de Rodrigo? Ela olhou para mim, olhou para o outro e disse assim: não. A Júlia é sensacional. Se você ainda não foi abençoado pelo Ministério de Louvor da IPM Praia, do Felipe, do Fabrício, você não ouviu a voz Roberto Carliana, do Presbítero Luiz,
ou aleluia, eu sou livre do Fabrício André, você não é cria da FM assim. Se você não dobrou ali, aqui tem um corredor, aí você dobra, logo depois tem a cozinha. Se você não dobrou ali, quando foi entrar na cozinha, deu de cara com a Maria Nete, e ela te deu aquele olhar 43, aquele olhar que só tem lá em Sergipe, você também não é cria da FM ó, olha lá, aquele olhar, você não é cria da FM entendeu? Você não ouviu a gargalhada de Adeliane, você também não é cria da FM Praia, assim. E recentemente, se não, você não ouviu, é isso Deus, do pastor Marco, você também ainda não é cria da FM Praia. A gente é uma igreja que tem um DNA, como todas as igrejas. Nós temos nossas falhas, nós temos nossos aborrecimentos. Mas a gente é a igreja do Senhor. E tem mais ainda. Se você não conhece a Mel, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Esse pastor que dá a vida pelas ovelhas, se você ainda não o conhece, hoje ele te trouxe aqui para que você possa conhecê-lo. Porque ele é o bom pastor. Ele é a quem nós fazemos parte como corpo. E se você o conhece, você está nele. E nele você pode todas as coisas. E nele nada te faltará. E se você estiver nele, você é corpo dele. Porque ele é o cabeça desse corpo. No nome de Jesus Cristo. Nenhum de nós estamos aqui nessa noite por acaso. Não importa. Como eu disse, a nossa igreja é uma igreja plural. Tem gente que veio da Assembleia de Deus, tem gente que veio da Igreja Batista, tem gente que veio de lugar nenhum. Esta semana passada, um menino me mandou a mensagem. Diz assim: pastor, o senhor lembra, vou falar o nome dele porque é graça. O senhor lembra do João? Os jovens mais antigos vão lembrar. O João era um ateu convicto. E ele frequentava aqui o ambiente da igreja. Mas semana passada ele mandou uma mensagem dizendo: pastor, tem uma notícia boa para te dar. Falei: diga, meu filho. Eu me converti aos pés de Jesus Cristo. Sou crente agora. Essa é a igreja de Jesus. Que vem gente que nem crê em Deus. Aqui tem gente que veio da milícia, da drogadição, que veio de outras religiões, que veio do candomblé, que veio das religiões afros, da umbanda, que veio do kardecismo. Porque essa é a igreja de Jesus, a igreja de muitos membros, mas de um só corpo. E um que é o cabeça, o Senhor da igreja, Jesus o Cristo Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Eu pedi